Julgamento liminar de improcedência. O que é, quando cabe, como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu trato do julgamento liminar de improcedência. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre o julgamento liminar de improcedência. E a gente tem como referência legislativa o artigo 332 do Código de Processo Civil de 2015. Vale a pena lembrar sempre de que o melhor jeito de estudar processo é com o vademecum aberto, né? Procurando aí conferir a redação dos dispositivos que são referidos e tudo mais. E eu vou até te contar, antes da gente começar a tratar do julgamento liminar de improcedência hoje, que ele tem uma conformação muito própria no Código de Processo Civil de 2015, mas ele surge como técnica na versão que valia ao final lá do Código de 1973. Você pode dar uma olhada aí no artigo 285A da versão final do Código de Processo Civil de 1973, para dar uma olhada como que foi que isso começou. Era um tanto quanto diferente, tá? Não é disso que eu vou falar hoje, eu vou falar de como está no Código de Processo Civil de 2015, então a nossa referência legislativa, o artigo 332 do Código de Processo Civil de 2015. O que é essa técnica de julgamento liminar de improcedência? É uma possibilidade prevista no Código de o juiz julgar improcedente no mérito a pretensão do autor, sem que para isso ele precise sequer citar o réu. Veja que coisa interessante. Muito, muito interessante mesmo. Até porque abala uma certa teoria que existiu e que às vezes ainda é divulgada por aí no que diz respeito aí aos pressupostos processuais de existência, né? Porque você vai achar um tanto de autores que faziam, e tem gente que faz menção ainda, a petição inicial, a jurisdição e também a citação como um pressuposto processual de existência. E veja que o Código traz, e na versão final do Código de 1973 já existia essa possibilidade, como eu te disse lá no artigo 285A, mas para tratar aqui do Código de Processo Civil de 2015, o Código traz aqui uma possibilidade, isso fora as possibilidades de extinção sem julgamento do mérito, né? Mas uma possibilidade de julgamento do mérito sem que seja necessária a citação do réu. Veja, é uma sentença de mérito. Se transitar em julgado essa sentença de mérito do 332, ou seja, técnica lá relacionada ao artigo 487, né, é uma sentença de improcedência das pretensões do autor. Essa é uma sentença que faz coisa julgada material. É interessante, né? Como que a gente vai falar que sequer existe processo se não houver citação, se o juiz pode dar uma sentença de mérito e isso faz coisa julgada material? Não é algo para se pensar, pelo menos, né? Mas isso também são outros 500, né? É matéria para você se divertir lá quando você trata dos pressupostos processuais, esse tipo de coisa, né? Então, retornando aqui para a temática mais exatamente de hoje, é uma técnica procedimental que dá ao juiz a possibilidade de julgar improcedente a pretensão do autor, sem que para isso ele precise sequer citar o réu. Esquece aquela parte toda de audiência de conciliação ou de mediação, contestação, impugnação à contestação, fase saneadora, esse tipo de coisa. Não. Julgamento liminar de improcedência lá no começo do processo. É por isso que chama liminar, né? E é muito interessante. Quando que isso pode acontecer? Porque então o juiz se sente tentado a fazer isso sempre, né, professor? Mas é que o código estabelece
os requisitos para que isso seja viável, né? E aí o código vai dizer o seguinte, olha, cabe a aplicação da técnica do julgamento liminar de improcedência quando não for necessária fase instrutória, quando não for necessária dilação probatória, para que o juiz possa aplicar essa técnica aqui. Então, se for necessário produzir prova, o juiz não pode aplicar a técnica do artigo 332. Mas, se não for necessária dilação probatória, havendo enquadramento aí nas circunstâncias específicas de que nas hipóteses específicas de que nós vamos tratar, aí é viável o julgamento liminar de improcedência. E se você pensar até em garantias de razoável duração de processo, né, no mandamento de eficiência no uso dos recursos públicos diversos e tudo mais, parece que seria inclusive um dever de quando se detecta essas hipóteses, a utilização dessa técnica procedimental. Tá certo? Bom, quais são essas hipóteses, professor? Tem uma série de incisos aqui e tudo mais, mas eu vou te falar que são basicamente duas. E eu vou tratar na ordem inversa, inclusive, que me parece que é mais simples. Então, a segunda trazida pelo código, que é a primeira que eu vou te falar, é quando o juiz verificar desde logo decadência ou prescrição. É uma hipótese aqui, olha, o juiz não precisa de dilação probatória para identificar que o direito objeto da ação decaiu ou que a pretensão do autor está prescrita. Professor, consegue dar exemplo para eu me localizar melhor aqui? Vou te dar um exemplo de cada uma dessas coisas. Imagine que o consumidor adquiriu pela internet um determinado produto e aí esse produto chegou lá na casa dele 30 dias depois, sem ter defeito, ele se arrependeu. E que isso se depreenda claramente da própria narrativa dele, da petição inicial. Não é um caso de vício do produto ou de fato do produto, nada disso. É um caso de direito de arrependimento. Acontece que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o prazo para o exercício desse direito é de 7 dias. E aí é evidente que há decadência. E aí, então, o juiz não precisa nem citar a parte ré, a suposta fornecedora, tudo mais, porque liminarmente é possível identificar a decadência segundo a narrativa da própria parte autora. Outro exemplo, imagine que a parte autora traga uma pretensão de cobrança com base em um documento escrito e que seja uma pretensão que surgiu lá 6 anos atrás. Pois é, o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil diz que o prazo para exercício dessa pretensão é de 5 anos. O documento está nos autos, ele é categórico em relação a qual a obrigação, quais os prazos relacionados e tudo mais, e segundo a própria narrativa da parte autora, é possível o juiz verificar desde logo que existe prescrição. É possível, portanto, que ele aplique essa técnica do artigo 332 e julgue liminarmente improcedente o pedido do autor. De novo, essa é uma decisão que faz coisa julgada material, caso não seja interposto recurso, ou caso não caiba mais recurso depois. É o juiz dizendo no mérito que a parte autora não tem razão, sem sequer precisar citar o réu. É uma técnica, repito, que é interessante, né? E é aqui, procedimentalmente, pelo menos, curiosa. É bacana que você saiba dela e tudo mais, não é verdade? Bom, a segunda hipótese, professor, porque eu estou vendo aí que tem 4 incisos no 332, então como assim uma segunda hipótese? Bom, é quando for dispensável dilação probatória, não for necessária dilação probatória e houver precedente de observância obrigatória qualificado. Professor, como assim precedente de observância obrigatória? É que a gente tem os tais precedentes de observância obrigatória em sentido amplo, lá no artigo 927, não é isso? Os juízes tribunais deverão observar tal, e daí tem uma lista lá de precedentes, não é verdade? Agora, ao longo do código, muitas vezes surgem hipóteses de aplicação específica e os dispositivos legais
qualificam precedentes para aquele tipo de mecanismo procedimental. Oh, não estou entendendo nada, professor. Hipótese de liminar em tutela da evidência, por exemplo. Você tem determinados precedentes de observância obrigatória que dão ensejo à aplicação do procedimento. Você tem isso lá no artigo 311, salvo engano, é o inciso 2º, tá bom? Uma série de situações, né? Você tem lá possibilidade de negar ou dar provimento monocraticamente a recursos. Você tem isso lá no artigo 932, incisos 4º e 5º, por aí, alguma coisa assim. Caminho procedimental diferente do cumprimento provisório de sentença, por exemplo. Várias vezes o Código de Processo Civil traz uma lista específica de precedentes para aplicação de determinado mecanismo procedimental. Isso acontece aqui no artigo 332 também. Então, o artigo 332, ele qualifica determinados precedentes de observância obrigatória que dão ensejo à possibilidade de julgamento liminar de improcedência. É isso que ele faz nos 4 incisos aí. Então, professor, quais são esses precedentes? Bom, são os dos incisos, mas eu vou te mencionar aqui rapidamente. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então você tem lá a pretensão do autor, posta lá por meio da petição inicial. O juiz verifica que não é necessário dilação probatória sobre aquilo. A questão não é uma questão exatamente de fato, é uma questão de direito. E contra a pretensão do autor existe já a súmula do STJ ou do STF. Os outros precedentes de observância obrigatória qualificados aí no artigo 332, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos. O que mais, professor? O entendimento firmado no julgamento de incidente de assunção de competência ou do incidente de resolução de demandas repetitivas, os gloriosos IAC e IRDR. E, por fim, súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Então você tem lá dispositivo de lei estadual ou de lei municipal, o Tribunal de Justiça editou uma súmula sobre aquela questão. A pretensão do autor não depende de dilação probatória, é uma questão de direito que está relacionada a esse direito local mais especificamente, e há uma súmula do Tribunal de Justiça contrária à pretensão do autor. É o caso também de julgamento liminar de improcedência. Professor, consegue me dar um exemplo para eu entender um pouco melhor como funciona isso aqui? Vamos lá para um exemplo. Você tem o tema repetitivo 77 do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, que é um tema interessante. Pelo menos para minha história pessoal, é um tema interessante. Lá, ali entre 2004, 2005, por aí, começaram a surgir no Brasil muitas ações que questionavam a legalidade da assinatura básica da telefonia fixa. Você tinha uma assinatura básica mensal da telefonia fixa. Então você pagava um X por mês lá para manter a sua linha de telefone fixo e te dava direito a um tanto de pulsos, que chamava lá, que era um número lá de possibilidade de telefonemas locais e tal, e você pagava aquele valor mesmo que não usasse. E aí surgiu um questionamento da legalidade, da legitimidade disso. Ações que pretendiam a declaração de ilegalidade, porque seria uma medida abusiva em relação ao consumidor e tudo mais, e que pleiteavam inclusive a restituição dos valores cobrados dos consumidores sob essa rubrica nos 5 anos anteriores à propositura da ação, e mais tudo aquilo que se vencesse aí durante o curso da ação. Professor, por que você falou que essa é uma questão interessante para você? É que, veja, eu me graduei no curso de Direito na Universidade Estadual de Londrina no final de 2004. Então foi bem na época que eu comecei a advogar. Eu propus uma série de ações assim, porque tinha bastante gente procurando já e tudo mais. Foi uma época que eu até publiquei artigos sobre isso, né? Tá lá no começo da minha carreira. Bom,
E houve muito sucesso nessas ações do primeiro e no segundo grau. A questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e foi afetada para julgamento como recurso repetitivo. Isso aconteceu lá por 2008, por aí. E o STJ firmou o entendimento de que não havia ilegalidade na cobrança da assinatura básica mensal para os serviços de telefonia fixa. Tá certo? Você pode dar aí uma pesquisada depois e ver esse tema repetitivo 77 do Superior Tribunal de Justiça. Trazendo aqui para o nosso papo. Imagine você que alguém vá lá ao Poder Judiciário, junte uma conta de telefone fixo em seu próprio nome, demonstre que tem lá uma assinatura básica mensal daquele serviço e tem ação com a pretensão de declaração de ilegalidade de restituição de valores anteriormente pagos a esse título. Veja, juntou a conta, demonstrou a possibilidade de discutir aquilo. Você pode pensar que eventuais valores vão para uma fase de liquidação, que depende de extrato de valor pago, de efetiva utilização, ou então de apresentação de contas. Esses são outros 500. Apresentou uma conta no nome daquela pessoa que seja de período não prescrito, ela tem legitimidade para aquela discussão, que é uma discussão de direito. Pode ou não pode cobrar? E aí tem um precedente de observância obrigatória qualificado, nesse caso aqui do Superior Tribunal de Justiça. Como assim qualificado, professor? É um precedente previsto aqui nos incisos do artigo 332. Contrário à pretensão do autor, de maneira que, nesse caso, o juiz pode e, de certa maneira, até deve julgar improcedente a pretensão do autor no mérito, independentemente da citação do réu. Aplicação do procedimento do artigo 332. Interessante, né? Então, resumindo e sintetizando aqui, quando cabe, professor? Cabe quando, para esse julgamento, o juiz não precisar de dilação probatória, ou seja, a questão é a questão, no fundo, aqui de direito. E for o caso de pronunciar prescrição ou decadência, ou então de aplicação de precedente de observância obrigatória qualificado contra a pretensão do autor. Veja, nós estamos falando de julgamento liminar de improcedência. O Código não prevê a possibilidade, apesar disso ser discutido e tudo mais, mas não há previsão legislativa ainda, pelo menos, de julgamento liminar de procedência, tá? E essa é uma discussão interessante, mas para um outro papo, tá? O que o Código fala é de julgamento liminar de improcedência. Professor, tem outros aspectos procedimentais relacionados aqui? Tem mais alguns que são interessantes. Então, assim, se não for interposto recurso contra essa sentença, ela transita em julgado. O Código diz que deve ser intimado o réu da existência da sentença e de seu trânsito em julgado. Porque o réu tem interesse de saber dessa decisão que o beneficiou. Imagine que o autor pode pretender propor novamente a ação lá num outro lugar, por exemplo, alguma coisa assim. E aí o réu tem um direito que é próprio do Estado de Direito, parece que não precisa nem ser um Estado democrático, né? Ele tem o direito à informação do seu interesse. Tá certo? Então, se transitar em julgado, se não houver interposição de recurso, o réu será intimado. Tá bom? Agora, pode haver interposição de recurso, né? Qual recurso, professor? Artigo 1009 do Código de Processo Civil, recurso de apelação, porque isso é uma sentença, né? Professor, como assim é sentença? Ora, se enquadra na definição legal lá do artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, né? Tá certo? Então, sendo sentença, cabe a interposição de apelação. Professor, surgiu uma dúvida aqui. Pode haver aplicação disso aqui como um julgamento parcial? Né? Olha, veja, o Código não trata especificamente disso. Parece-me, eventualmente, até que sim, mas aí você precisaria fazer os arranjos procedimentais. Isso é um papo bastante interessante também para uma outra conversa, né? No que é mais básico daquilo que o Código trata, vem como sentença, aí você veja a definição de sentença lá no artigo 203, parágrafo 1º do próprio Código de Processo Civil. Contra a sentença cabe apelação, artigo 1009 do Código
de Processo Civil, tá certo? Bom, então, se houver interposição de apelação, diz o Código que o juiz pode se retratar de sua decisão, de sua sentença, e determinar o prosseguimento do feito. O prazo para o juiz se retratar, segundo o próprio artigo 332, 5 dias, o que me parece que é um prazo impróprio, né? Ou seja, não haveria preclusão para o próprio juiz se ele não tiver condições de dar essa decisão dentro desse prazo de 5 dias, tá certo? Ele poderia, ao que me parece, pelo menos, sendo prazo impróprio, o juiz poderia se retratar quando tiver condições de apreciar aí a questão, quando for despachar o recebimento desse recurso de apelação, tá certo? Então, o Código prevê expressamente a possibilidade de o juiz se retratar. Se o juiz se retrata, diz o Código, ele determina a citação do réu para exercer o contraditório e aí o processo vai prosseguir. Professor, mas como assim o juiz vai se retratar? Imagine, por exemplo, que o autor venha na apelação e demonstre ao juiz que não era o caso da aplicação do prazo decadencial, porque tinha que aplicar o prazo prescricional, né? Ele faça isso nas razões de apelação. E aí o juiz veja as razões de apelação e se convença, olha, eu me confundi. Ou que tenha aplicado um prazo prescricional menor e o aplicável ao caso seja um outro maior, né? Ou que tenha aplicado um determinado precedente, o autor venha nas razões da apelação e demonstre um distinguishing. Olha, a situação é até parecida, mas é outra na realidade, daí não é possível a aplicação desse precedente, esse tipo de coisa, tá certo? Então, se o juiz se retrata, ele determina a citação do réu e a gente tem o prosseguimento do procedimento com contraditório, ampla defesa e tudo mais. Se o juiz não se retrata, aí ele determina que seja comunicado o réu para que possa apresentar suas contrarrazões, ou seja, exercer o contraditório em relação ao recurso de apelação, para que daí depois os autos sejam remetidos ao tribunal. Mas o réu não apareceu, até agora vai aparecer. Aí sim, é ele o interessado na manutenção da sentença. E aí ele tem direito ao exercício do contraditório para que não seja eventualmente modificada essa sentença que foi proferida com essa técnica de julgamento liminar de improcedência, não seja modificada essa sentença em seu prejuízo réu sem que ele tenha direito ao exercício do contraditório. Então, de novo, ter posta apelação, o juiz pode se retratar. Se ele se retratar, citação do réu para exercício do contraditório no primeiro grau aqui, prosseguimento do procedimento. Se o juiz não se retrata, ele determina que seja cientificado o réu para que possa exercer o contraditório sobre a pretensão recursal da parte autora, agora apelante. Não é interessante? Então, leia aí o artigo 332, que é um mecanismo bastante interessante, e eu até te recomendo, de novo, fiz referência lá no comecinho dessa nossa conversa aqui, dê uma olhada lá no artigo 285A do Código de Processo Civil de 1973 e veja como que a ideia surgiu e como que a coisa mudou com a vigência aí do Código de Processo Civil de 2015. É uma temática bastante interessante, tem bastante tema para se pesquisar aqui. Ao longo do vídeo a gente falou, inclusive, de alguns temas que talvez mereçam aí TCCs, né, artigos e tudo mais. Uma dessas possibilidades aí que você pode, de repente, aprofundar, tratar com mais atenção e calma é essa possibilidade da questão de um julgamento parcial por essa técnica aqui do julgamento liminar de improcedência. Se pode, se não pode, se puder, como é que faz, quais os limites, quais os reflexos procedimentais e tudo mais, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do nosso papo. Eu queria te convidar a interagir comigo pelos comentários aqui embaixo, principalmente me contando de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu gosto muito de saber quem tem assistido os vídeos, até onde os vídeos têm chegado e também de interagir com o público aqui do canal na medida do possível. Sempre que eu consigo, eu converso com o pessoal que se dispõe a conversar comigo aqui pelos comentários. Conta aí para mim, por favor, de onde é que você me assiste, o que é que você faz, se você ficou com alguma dúvida a mais, se você tem
algum caso prático para contar, compartilha com a gente aqui nos comentários também, por favor, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu trato do recurso de apelação. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha para esse vídeo, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Até mais, tchau, tchau.